A gravação está começando? Começou. Bom, pessoal, bom dia. Vamos lá, vamos começar aqui o curso de Geometria Euclidiana 1. Primeiro, vamos falar um pouquinho da história aqui da geometria, né? A gente já falou exatamente semana passada, mas é bom relembrar um pouco. Não se tem, pessoal, não se sabe precisamente quando a humanidade começou a trabalhar com matemática. O que se sabe é que a matemática é uma coisa que é inerente aos seres humanos, e alguns outros animais têm algumas noções matemáticas, mas não vou entrar nesse assunto. Então, o pessoal fala que quem começou o estudo de geometria foram os egípcios, mas os babilônios, antes deles, já faziam cálculos, já tinham noção, por exemplo, do teorema de Pitágoras. Claro que, como os babilônios dessa época são anteriores a Pitágoras, eles conheciam o resultado, mas não como o teorema de Pitágoras. Mas eles usavam o resultado para fazer contas, calcular a área de terreno, essas coisas. Então, até antes dos gregos, todo o conhecimento existia muito conhecimento geométrico, mas ele era eminentemente prático. Existiam, vamos dizer assim, receitas para resolver problemas, e era assim que era utilizada a matemática. Você não tinha uma preocupação de nem se tinha essa noção de demonstração, de teorema, essas coisas. Você já tinha um resultado e usava aquilo. Você tinha receitas. Depois eu mostro para vocês como é, por exemplo, os caras resolviam uma equação que hoje a gente chama de equação de segundo grau. Era tipo uma receita de bolo, tá? Usando a linguagem de hoje fica bem estranho. Eles não tinham notação algébrica, nada disso. Tá? Mas eles conseguiam fazer muita coisa. Como falei para vocês, os egípcios fizeram pirâmides que estão aí até hoje. Tá? Então, apesar deles não terem uma matemática formalizada, eles tinham um conhecimento matemático que funcionava muito bem. Né? Enfim, mas os gregos se começaram essa tradição de se questionar o porquê das coisas, e com a história da filosofia, de você tentar compreender o mundo e o universo. Né? E a matemática estava nesse contexto e procurou-se, a partir de um certo momento, justificar esse conhecimento matemático. Daí que vem a coisa de você demonstrar, de você ter axiomas e coisas do tipo. Então esse curso, pessoal, como eu já tinha falado semana passada, ele tem uma abordagem diferente da que vocês conhecem. Os resultados que vocês vão ver aqui não são novidade para vocês. Tá? O que vai ser novidade para vocês vai ser a abordagem, vai ser a maneira como chega nesses resultados. Porque a geometria que a gente estuda na escola, ensino médio, ensino básico, ela quase não tem demonstrações. Os resultados são apresentados muitas vezes sem uma justificativa de por que aquilo é verdade. Simplesmente me dão um resultado e você usa o resultado para fazer cálculos. Aqui a gente não vai fazer isso. Aqui a gente vai dar provar a validade dos resultados. Tá? Então a gente vai seguir mais ou menos o que Euclides fez. O que foi que Euclides fez? Ele pegou todo o conhecimento matemático que existia na época dele e juntou tudo num lugar só, num livro, que na verdade tem 13 livros, que cada livro que a gente chama, na verdade, é um capítulo. Depois eu vou disponibilizar para vocês uma cópia dos elementos de Euclides. E ele reuniu todo o conhecimento matemático de então, e sintetizou aquilo numa obra e se tornou uma publicação matemática de maior sucesso. Isso foi feito, pessoal, há mais de 2000 anos atrás. Tá? Então, o que a gente vai ver aqui no curso tem mais de 2000 anos de idade, esse conhecimento axiomático. E essa abordagem de Euclides, de axiomatizar, foi o modelo para toda a produção matemática de então, desde aquele tempo até hoje. A gente segue mais ou menos o que Euclides fez. Quando você vai criar uma nova teoria, você começa com os axiomas, e a partir dos axiomas você vai tirando as consequências dele, provando resultados, e usando os resultados para provar os resultados, e assim vai. Tá?
Só que aqui a gente vai fazer uma abordagem um pouquinho diferente. Se vocês, não sei se vocês leram a apresentação do livro, mas aqui no livro Lucas, ele não vai usar os 5 axiomas somente. Ele vai usar um pouco mais, porque o Euclides usa só 5 axiomas. Só que tem muita coisa que ele usa como axioma que ele não fala. Tem muita coisa que ele assume como verdade e não deixa explícito. Fica implícito no texto. E, então, para melhorar a apresentação, deixar a apresentação do assunto mais simples, você coloca um pouco mais de axiomas, você explicita todos os axiomas que o Euclides fez, tá? A gente vai começar com a de incidência, tá? Que é o primeiro capítulo. Incidência e ordem, na verdade, né? Então, vamos lá. Vamos aqui para os axiomas de incidência e ordem. Então, a gente vai, como diz o Lucas em outro livro, todo mundo sabe, né? Todo estudante de filosofia sabe que você não consegue partir do nada para criar algum conhecimento, você tem que partir de alguma coisa. Então, pessoal, aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter 3 noções primitivas, que é a noção de ponto, de reta e de plano. O plano é o ambiente onde vai se desenrolar toda a construção que a gente vai fazer. O protótipo de plano, você pode pensar no chão, no chão da sala de vocês, numa mesa, enfim. Uma reta, o protótipo de uma reta é você fazer um risco não torto, né, no papel, por exemplo. E o ponto é você fazer uma marquinha no papel. É a melhor aproximação que a gente tem no mundo físico, né? Okay? Então a gente vai começar com essas entidades, tá? E trabalhar com elas. Depois a gente, a partir de ponto, reta e plano, a gente vai construir outras figuras geométricas, tá? E usando outras noções que vão aparecer depois. Mas o começo de tudo é isso, ponto, reta e plano. Tá? A primeira observação é que o plano, ele é constituído de pontos na verdade. Retas são constituídas de pontos também, mas são diferentes do plano, tá? E a partir daqui a gente vai começar. Então, o primeiro grupo de axiomas, a gente vai dividir em 5 grupos, tá? Hoje a gente vai ver só o primeiro e o segundo grupo. Então, o primeiro grupo, que é o que ele chama aqui de axiomas de incidência, tem 2 axiomas. O axioma 1, esse 1 aqui é um romano, tá? Então, o primeiro axioma é o 1, 1, que diz o seguinte, que qualquer que seja reta, para qualquer que seja reta, que pertencem à reta e que não pertencem à reta. Esse axioma, pessoal, está dizendo simplesmente, ele está explicitando que a reta é diferente do plano. Tá? Porque quando ele diz que existem pontos que pertencem à reta e pontos que não pertencem, ele está dizendo que o plano, se você tem uma reta no plano, tem pontos do plano que estão na reta e que não estão na reta. Porque se você não tem esse axioma, nada lhe garante que a reta não seria o próprio plano. Uma observação importante, pessoal, aqui só vale o que está dito, tá? As nossas verdades aqui, as nossas leis aqui são os axiomas. Que o que não for axioma, ou não for demonstrado a partir dos axiomas, não necessariamente é verdade, tá? Então os axiomas dizem coisas um tanto quanto óbvias, mas que tem que ser ditas, tem que ser dito, tem que ser explicitado e que é daquele jeito. Okay? E o segundo axioma 1, 2, diz que dados 2 pontos distintos, existe uma única reta que contém estes pontos. Tá? Ok? Alguma pergunta sobre os axiomas e 1 e 1, 2? Alguma dúvida?
Certo, então vamos lá. Então, aí ele começa aqui, ó, uma consequência imediata dos axiomas. Deixa eu me perdi aqui, desculpe. Desculpe, página errada. Então, a primeira proposição é que duas retas distintas ou não se interceptam ou se interceptam num único ponto. Isso quer dizer o seguinte. Então, vamos desenhar aqui, né? Então, imagine que você tem aqui. Pessoal, uma notação. Já vou estabelecer a notação, que é a seguinte. Sua letra saiu muito feia, minha letra não é tão feia assim, tá? Isso é porque sempre que eu escrever letras maiúsculas, isso vai significar pontos. Sempre que eu escrever letras minúsculas, isso são retas, tá ok? Só estabelecer, sempre colocar uma letra, a menos que eu diga o contrário, maiúsculas vão denotar pontos e letras minúsculas vão denotar retas. Então, o que essa proposição está dizendo é o seguinte: se você tem duas retas, imagine aqui uma reta R, e aqui uma reta S, distintas. Então, o resultado está dizendo o seguinte, que ou elas não se interceptam só em um ponto. Não pode acontecer uma coisa desse tipo aqui, ó. Deixa eu apagar aqui a reta S, fazer. Uma reta S não pode fazer isso aqui, ó. Por exemplo. Tá? Aí você vai, isso aqui não é uma reta. Bom, a gente vai ver que não, porque ela não pode interceptar em dois pontos, mas a princípio poderia ser. E como é que a gente prova isso? Tá? Então, suponha que você tem duas retas distintas MN. Por que a interseção não pode ter mais de um ponto? Porque se ela tivesse dois, pessoal, o axioma I2 diz o seguinte, ó, que dados dois pontos distintos, imagine que acontecesse essa situação aqui. Que essas retas se interceptassem no ponto A e aqui no ponto B. O que é que o axioma 1, 2 diz? Que dados dois pontos distintos, existe uma única reta passando por eles. Só que, se elas tivessem dois pontos em comum, se elas tivessem dois pontos em comum, elas teriam que ser a mesma reta, só que elas são distintas. Tá? Ok? O Edney está pedindo para falar o axioma de novo. Só um minuto, tá? Então, recapitulando a demonstração. Suponha que você tem duas retas distintas. Se elas se interceptassem em dois pontos, o axioma 1, 2 diz que, dados dois pontos distintos, só tem uma reta passando por eles. Então, se você tem duas retas com dois pontos em comum, elas têm que ser iguais. Só que eu estou dizendo que elas são distintas. Então, não pode haver mais que um. Tá? O axioma 1, Wesley, diz que qualquer que seja a reta, existem pontos que pertencem a essa reta e que não pertencem a ela. E o axioma 1, 2 diz que, dados dois pontos distintos, existe uma única reta passando por eles. Tá? Ok? Pessoal, aqui, essa demonstração, pessoal, ela, eu não sei se, bom, vocês talvez nunca tenham visto demonstração desse tipo, mas isso aqui é demonstração que a gente chama de
demonstração por absurdo. O que é isso? Em matemática, pessoal, se você tem uma afirmação, uma proposição, que a gente chama, um statement, em inglês é mais claro, uma afirmação, ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Você não pode ser uma coisa verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então, é muito comum esse tipo de prova. Você quer provar que uma certa coisa é verdadeira. Você supõe que ela é falsa, e a partir da falsidade dela você chega numa coisa que é um absurdo. Nesse caso aqui, a gente quer provar que elas se interceptam num único ponto. Elas são distintas. Ou elas não se interceptam, ou se interceptam num único ponto. Então você vai supor, você quer provar que elas se interceptam no máximo um ponto. Então suponha que elas se interceptam em 2. Elas são distintas e se interceptam em 2 pontos. Se elas se interceptam em 2 pontos distintos, o axioma 1, 2 garante que essas retas não são distintas, que elas são iguais, que elas coincidem. Então, como é? Eu estou supondo que as retas são distintas, eu estou concluindo que elas são iguais. Isso é um absurdo. Ou elas são distintas ou não são. Eu começo dizendo que são distintas e acabo concluindo que são iguais. Então, a hipótese que eu fiz de ter 2 ou mais pontos na interseção tem que ser falsa. Isso não pode acontecer. Então, se não pode ter 2 ou mais, é porque pode ter no máximo 1. Certo? Tá claro, pessoal, para vocês a demonstração? Me digam se está claro. Alguém tem alguma dúvida? Esse sim é que está claro ou que você tem dúvida? Se alguém tiver dúvida, bota aqui no chat, pessoal. Tá? Ótimo. Eu vou colocar no Classroom mais tarde 2 textos para vocês, pessoal, que não são necessariamente ligados à disciplina, são ligados ao curso, que são 2 textos que vão servir para vocês ao longo do curso, tá? Um é sobre como escrever matemática, como você escrever direito, como escrever bem, e o outro é um texto chamado Um Convite à Matemática, tá? Que é um livrinho que ele vai explicar uma série de demonstrações, de como funcionam as demonstrações e tal. Não é para você pegar o livro e ler de uma vez, assim. Você vai estudando ele aos poucos, tá? Porque uma das coisas que vocês vão aprender aqui é um monte de técnicas de demonstração. Esse livro explica bem as coisas. Ele não é voltado para a geometria, ele fala dos vários tipos de demonstração, demonstração por absurdo, indução, contraposição, esse tipo de coisa. Eu vou mostrar para vocês mais tarde. Tá? Lembrando que eu vou colocar a gravação depois no YouTube, tá? Para vocês, para quem está com problema de acessar, de travamento, assistir depois. Tá? Aí aqui, pessoal, o Lucas fala aqui um pouco dessa noção que eu já tinha falado, de uma reta, um traço, um plano, um ponto, uma marca no papel. E uma coisa extremamente importante, pessoal. Aqui no curso, a gente vai fazer, sempre que possível, uso de figuras. Mas figuras não provam nada, certo? Você pode fazer a figura mais bonitinha, fazer uma figura perfeita. Ela não prova nada. Você vai provar argumentando, usando axiomas e usando os teoremas que você já provou. Tudo isso aqui é uma construção. Tá? Ah, mas eu fiz o desenho aqui, o desenho está me dizendo isso. Ok, o desenho lhe dá uma intuição do que é verdade. O desenho pode ajudar a sua intuição de que um resultado é verdadeiro ou falso. Mas ele não prova. Tá? Ok?
Então, adiante. Aqui a notação, letras maiúsculas para designar pontos, letras minúsculas para designar retas. Aí, nessa figura, ele fala aqui, você tem as retas MN, os pontos A, B e C. O ponto A está na interseção das retas MN. Tá? Aqui uma noção, pessoal, que é uma noção intuitiva, que é a noção de estar entre. Tá? Ou, enfim. Então, você diz que um ponto C localiza-se entre A e B, ou está entre A e B, quando acontece uma situação desse tipo aqui. Ó. Então, é uma noção intuitiva, tá? Você não define estar entre. Se eu disser que o ponto, se eu tenho 3 pontos na mesma reta, então, dizer que o C está entre A e B, significa que acontece essa situação aqui. E essa relação de estar entre nos leva aos chamados axiomas de ordem. O primeiro axioma, axioma 2.1, é que dados os 3 pontos de uma reta, um e apenas um deles localiza-se entre os outros dois. Ou seja, você tem 3 pontos, A, B e C, ou A e B, que é o caso aqui, ou A está entre B e C, ou B está entre A e C. 3 pontos na mesma reta, um deles está entre os outros dois. É isso que está dito. Tá? Ok? E uma vez que você tem 2 pontos numa reta, o conjunto de todos os pontos da reta entre A e B é o que a gente vai chamar de segmento. Geometricamente, um segmento significa simplesmente isso aqui. Você pegar, você tem aqui uma reta, você tem aqui o ponto A, você tem aqui o ponto B. O segmento AB é todo mundo que está entre A e B. É todo mundo que está aqui, ó. Ok? É uma noção que vocês conhecem lá vocês já conhecem lá do ensino fundamental. Tá? E vai ser a partir dessa noção de segmento que a gente vai construir as figuras geométricas, né, como triângulos, quadrados, enfim. Só que a gente não vai fazer isso agora. Aqui uma outra definição, que é importante, que é a definição de semirreta. O que é isso? Se você tem 2 pontos distintos, uma semirreta é um conjunto que é constituído pelo segmento AB, ou seja, por todos os pontos e por todos os pontos da reta que passa por A e B, de tal forma que B está entre A e um ponto C aqui. Ou seja, de outra forma. Oi. Tem várias pessoas comentando no chat que não está conseguindo ver o livro. Não estão... Dá uma olhadinha no chat para você ver. Vocês não... Não, eu estou conseguindo. É porque para eu ver o livro eu não vejo o site. Pois é. O que é que está aparecendo para vocês agora? Para mim tá normal, mas tem pessoas que falou que um tal de Francisco e Vanício. Aparecendo só o senhor falando. Ó. É compartilhado. Deixa eu tentar de novo. Está aparecendo agora? Tá aparecendo agora. Agora deu certo. Vamos lá. Onde é que tinha parado? O que vocês perderam, vocês veem no vídeo, tá? Pra gente não... Então, vamos lá. Se você tem 2 pontos distintos, a gente já sabe que, dados os 2 pontos, existe uma única reta que passa entre eles. Tem aqui o ponto A, o ponto B, e você tem aqui a reta que passa por eles. Uma única reta. A reta, a gente vai definir um conjunto dela, um subconjunto dela, que é o que a gente vai chamar de semirreta, com origem A contendo B, que é o seguinte conjunto. A semirreta com origem A
e contendo B é um conjunto formado pelo segmento AB, ou seja, todos os pontos dessa reta que estão entre A e B, e por todos os pontos C da reta, marca aqui um ponto C, de tal forma que, aqui um ponto C, e todos os pontos C da reta, tal que B está entre A e C. Então, geometricamente é isso, uma semi-reta, é como você tem aqui a reta, deixa eu fazer um desenho. Você tem aqui a reta, você marca aqui um ponto A, marca aqui um ponto B. Semi-reta vai ser esse conjunto aqui, do A, seguindo do A em direção ao B e prolongando indefinidamente. Então, esse desenho mais bonitinho aqui, ok? Então, primeira opção aqui, se você marca dois pontos numa reta, eles determinam duas semi-retas. A semi-reta que parte de A e contém B, que é daqui para cá, e a semi-reta que parte de B e contém A. Só um minuto, pessoal. Desculpa, tem um probleminha técnico aqui. Então, vamos lá. Então, essa semi-reta, você tem a semi-reta que parte de A que contém B e a semi-reta que parte de B contém A. E ambas as semi-retas contêm o segmento AB. Tá? E aí você tem uma proposição que diz que a união dessas semi-retas é determinada por AB, é a reta determinada por AB, desculpe, e a interseção delas é o segmento. Aqui, pessoal, uma coisa que é um procedimento que é bastante comum quando a gente trabalha com... Quando a gente quer provar que dois conjuntos são iguais, é que um está contido no outro e o outro está contido no um. Tá? O que é que eu quero dizer com isso? A proposição me diz o seguinte, que se eu pegar essa semi-reta aqui, com origem A, passando por B, e a semi-reta com origem B, passando por A, fizer a união das duas, essa união vai ser exatamente a reta que passa por AB. E se eu fizer a interseção, dá exatamente o segmento AB. Um tanto quanto óbvio, né? Alguém tem alguma dúvida de que o resultado é verdadeiro? Parece bem claro, né? Sim, tá claro. Pois é, mas tem que provar mesmo assim. Tá? Por mais claro que seja, só é verdade se... Esse aqui é um caso exemplar, né? De que o desenho prova, né? O desenho não prova. O desenho dá uma boa indicação de que é verdade. Então, vamos tentar provar isso aqui. Primeiro, ele prova só a proposição, só o item A, o item B ele deixa como exercício, mas a gente vai tentar argumentar aqui os dois, tá? Então, ó, como é que você prova que a união disso é a reta? Observe o seguinte, tanto esse camarada aqui, eu vou chamar a reta que passa por AB, eu vou chamar de M, a reta que passa por A e B. Tá? Chamar essa reta de M. Então, observe o seguinte, que a semi-reta que parte de A e contém B, ela é um subconjunto de M. Da mesma forma, a semi-reta que passa por B e contém A também está contida em M.
Tá? Portanto, pessoal, se essas duas coisas estão contidas em M, a gente sabe que a união delas também está contida em M. Ok? Pois bem, então a gente já tem que vale isso aqui. Agora a gente tem que mostrar que vale a inclusão contrária. Então, vamos mostrar que a reta M está contida nessa união. União S, B, A. Ok? E como é que a gente prova isso? Bom, como é que é o argumento dele aqui? Ó? Se você tem um ponto C dessa reta, eu vou aproveitar esse desenho aqui, tá? Imagine que você tem aqui um ponto C. Esse ponto C, pessoal, ou ele é tal que o B está entre A e C, que é esse caso, ou ele pode estar aqui, nesse caso o A está entre B e C, ou ele pode estar aqui, nesse caso o C está entre A e B. Ok? Se o C está entre A e B, isso quer dizer o quê? Ora, se o C está entre A e B, isso quer dizer, pessoal, que o C pertence ao segmento AB. Só que esse segmento, obviamente, está contido em SAB união SBA. Deixa eu apagar aqui. SBA. Ok? Se o C, que é esse caso aqui, ó, o seguinte, ele tanto está aqui como está aqui. Suponha que o C está aqui, que o A esteja entre C e B. Nesse caso, o C, nesse caso aqui, se o A está entre B, isso significa que o C, BA, está contido nessa união. E, finalmente, se o B está entre A e C, isso significa que o C está contido em SAB e também está contido nessa união. Tá? Ou seja, em qualquer desses casos, pessoal, eu peguei um ponto da reta M, que é o C, e mostrei que esse ponto está nessa união. Eu peguei um ponto qualquer da reta M e mostrei que está aqui. Isso me diz, pessoal, na verdade, que vale isso aqui. Por quê? Eu peguei um ponto qualquer de um conjunto e mostrei que esse ponto, esse elemento desse conjunto, é elemento dele. Isso é exatamente dizer que esse camarada é subconjunto desse. Portanto, vale essa segunda inclusão. E se eu tenho que esse conjunto está contido nesse, e esse está contido nesse, significa que eles são iguais. Ok? Alguma pergunta, pessoal? Dúvidas? Vocês entenderam a demonstração ou não está claro? Escrevam aí no chat para eu saber se está claro para vocês. Deixa eu ver aqui. Exercícios a gente vai comentar depois, tá, Otávio? Não agora. Bom, e como é que a gente prova a outra parte, pessoal?
A outra parte ele deixa como exercício. Como é que a gente faz? Agora a gente quer provar que a interseção dos dois, dessas duas semirretas, é exatamente o AB. A ideia da demonstração é a mesma. A gente vai mostrar. Primeiro a gente mostra que esse está contido nesse, e depois que esse está contido nesse. Na verdade, a primeira implicação, a primeira inclusão é que esse está contido nesse. Por quê? Eu coloco definição de semirreta. Ó. O que é que diz a definição de semirreta? Que a semirreta que parte de A e contém B é constituída por quem? Pelos pontos do segmento AB. Então, o AB, ele já, por definição, ele está contido aqui. E aqui, se você for para a definição da semirreta que parte de B contém A, vai ser o conjunto dos pontos da reta que passa por AB, que é formado pelo segmento BA, que o segmento BA, pessoal, é a mesma coisa do segmento AB. Se um ponto está entre A e B, está entre B e A, ok? Então, esse segmento AB, ele tanto está contido aqui, como está contido aqui. Portanto, o segmento AB, ele está contido nessa interseção. Por definição, tá? Ok? Agora a gente tem que mostrar o quê? Que, então esse aqui está ok. Agora vamos mostrar que essa interseção está contida no segmento AB. Isso também é simples, pessoal, pelo seguinte. Olha a definição do segmento AB. Isso aqui é o conjunto dos pontos da reta que passa por AB, desculpa, só que eu saí aqui da tela. A semirreta que parte de A e contém B é formada por quem? É o conjunto dos pontos da reta que passa por AB, formado por quem? Pelo segmento AB e pelos pontos C, que B está entre A e C. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar um ponto desse segmento e mostrar que está aqui. Como é que a gente faz? Eu vou escrever aqui a definição. SAB, ele vai ser o segmento AB união com um conjunto aqui que eu vou chamar de X, tá? Esse X aqui é o conjunto dos C, tais que B está entre A e C. O SBA vai ser o segmento AB unido com outro conjunto Y, que é o conjunto dos C, tais que A está entre B e C. Então, pessoal, quando você faz a interseção desses dois conjuntos, tá? Quando você faz a interseção, o resultado dessa interseção aqui vai ser exatamente o AB. A prova é mais direta, na verdade. Tá? AB. Se você escreve os conjuntos dessa forma, fica mais... Por que isso é verdade? Por quê? Porque esses dois conjuntos aqui, pessoal, X e Y, eles são tais que a interseção deles é o conjunto vazio. Tá? Vou deixar como exercício para vocês provar que a interseção deles dois é vazio. Ok? Entendido, pessoal? O argumento tem uns detalhes a preencher que eu espero que vocês façam também. Aqui, pessoal, nem sempre eu vou fazer todos os detalhes das demonstrações, tá? Eu dou uma explicação de como é a demonstração, vocês veem a explicação, depois vocês têm que tentar refazer. Isso é importante, tá?
Muitas eu deixo detalhes, indico que tem detalhes a serem preenchidos. Isso faz parte do aprendizado de vocês. Vocês têm que ter um papel também no aprendizado. Não é eu dizer e vocês só absorverem. Vocês têm que fazer também, tá? Mas se vocês tiverem alguma... Tentem fazer. Tentem completar. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntam, tá? Tudo bem? Tudo ok? Alguma pergunta? Deixa eu ver aqui no chat. Ok. Bom, continuando, vamos para o segundo axioma de ordem. O segundo axioma diz o seguinte, que se você tem dois pontos A e B, sempre vai existir um ponto C entre A e B e um ponto D, tal que B está entre A e D. Esse axioma, pessoal, está dizendo simplesmente o seguinte, você tem aqui um A, você tem aqui um ponto B, aí você tem aqui uma reta passando pelos dois, uma única reta, na verdade. O que o axioma diz é que sempre vai, que entre A e C, entre A e B, sempre vai existir um ponto C. Eu sempre consigo achar um ponto da reta, um ponto D, tal que o B está entre A e D. Tá? Só isso que diz o axioma. Uma consequência, e fica como exercício para vocês. Esse aqui eu quero que vocês preparem para me mostrar na próxima aula, tá? É que entre quaisquer dois pontos de uma reta de pontos, tá? Esse aqui é um exercício, mais à frente eu vou marcar lá, mas já fica anotado aí que eu quero que vocês provem isso, eu quero receber. Que dados dois pontos quaisquer de uma reta, sempre vai existir uma infinidade de pontos entre eles. A demonstração é simples, tá? Mas é importante que vocês já comecem a tentar fazer. Ok? E uma outra consequência é que uma semirreta tem uma infinidade de pontos, além dos pontos entre o segmento AB. Tá? Ok? Tudo bem até agora, pessoal? Perguntas? Ok. Sim, vou colocar atividade no Classroom. Vou colocar uma lista lá de perguntas, tá? Na verdade, eu vou passar só duas questões, eu acho. Também, como você tem 3 alunos, se eu passar muitas questões, vai ficar um volume enorme de questões para corrigir, fica Jobson, é complicado. bom imprimir esse livro, né? Oi. Olha, Fica melhor para estudar. se você... Eu prefiro estudar por livre impresso, tá? Mas é pessoal. Imprimir o livro é que tem um gasto de monetário e tal, eu não vou pedir, vocês não são obrigados a imprimir, obviamente. Tá? Quem puder e quiser se sentir mais confortável, fica à vontade para imprimir. Eu não sei se sai um preço razoável, tá? Porque, enfim, mas fica a critério de você. Mas, se for 50 centavos a Mas eu não folha, vou cobrar. se tivesse, dá 36 e alguma coisa. O livro novo. Esse é o preço dele novo, então não sei se compensa muito não. Bom, mas enfim, fica a critério de vocês. Tá. Esse livro ele não é caro, sim. Não é que não seja caro. É caro, o conceito é relativo, né? Só para... Então, considera uma reta Sua internet é ruim, tá travando dois pontos. para nós. Oi? Eu acho que sua internet tá meio ruim, porque ela tá travando, a gravação tá travando. Tem um monte de gente comentando também no status, no chat. Comentando.
Sim, eu vou colocar no Classroom. Vou colocar aqui, sim. No Classroom. Pessoal, aula, quem não está, vai ser postado no YouTube, tá? Se vocês não estiverem vendo direito, pessoal, eu vou colocar no YouTube assim que eu tiver a gravação, tá? Termina a gravação, o Google me manda, eu já posto no YouTube para vocês poderem ver, tá? Não se preocupe. Então, seja em uma reta e dois pertencem a essa reta. Então, você diz que eles estão do mesmo lado se o segmento AB não intercepta a reta. Ou seja, você tem aqui a reta M, aí você tem aqui um ponto A, aqui um ponto B, você traça aqui o segmento AB. Se o segmento AB não intercepta a reta M, você diz que os pontos AB estão do mesmo lado da reta. Ok? A definição é a seguinte. Se você tem uma reta M e há um ponto que não pertence à reta, o conjunto dos pontos B, tais que o segmento AB não intercepta M, é chamado de semiplano, determinado por M contendo A. E o axioma 2.3 diz que uma reta M determina exatamente dois semiplanos distintos, cuja interseção é a reta M. Ok? Tudo bem? Ok? Então é isso, pessoal. A teoria de hoje era essa. Agora eu vou comentar um pouquinho dos exercícios, tá? Bom, é claro que o ideal é que vocês façam todos os exercícios. Eu não vou receber todos, claro, mas eu vou querer receber o exercício 4, tá? E o problema 1. Tá? Eu vou querer receber esses dois. Ok? Eu vou postar no Classroom, mas já fica registrado que eu quero que vocês façam o exercício 4 e o problema 1. Ok? Tudo bem? Certo. Eu vou parar a gravação agora, tá?